Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver me assistindo. Meu nome é Jaime, esse daqui é o segundo vídeo que eu lanço no meu canal do YouTube. O primeiro vídeo foi uma aula sobre artigos e esse segundo vídeo eu quero começar a falar nesse canal sobre alguns temas. Um desses temas é divisão. O que é divisão? Não estou falando de divisão como um tema matemático, como as 4 operações básicas. Falo de divisão como hoje nós vivemos em um mundo dividido. Dividido em que sentido? No sentido de uma polarização, um antagonismo de ideias sobre como enxergar o mundo, a realidade, as pessoas e a economia. Nós já vivemos isso. Por exemplo, entre outros exemplos, na época da Guerra Fria, quando havia União Soviética e Estados Unidos. Mas era uma polarização muito mais a nível de governos, de grandes grupos empresariais, algumas lideranças políticas. Não gerava grande discordância a nível micro, ou seja, as pessoas não se ofendiam por causa disso, não brigavam por causa disso. Havia discordâncias, mas a discordância não era muito a nível pessoal. Mas com as redes sociais, que é um fenômeno do século XXI, isso se intensificou. E hoje a gente discute temas como política, privatização, comunismo, fascismo, homossexualismo, futebol e preconceitos raciais, preconceitos contra as mulheres e contra outros grupos. E é ruim isso? Não. É bom que haja discussão. Se há discussão, é sinal que nós somos uma sociedade livre com liberdade de expressão e que discutimos temas relevantes. Já não deixamos isso de lado. Por outro lado, e esse é o grande problema, é a qualidade desse debate. Em primeiro lugar, a qualidade dos argumentos. Em muitos casos, os argumentos que são colocados nesse debate são baseados em fake news. Isso vem de sites, de Facebook, de canais do YouTube. Outra questão, achismo. A pessoa acha isso, acha aquilo e acha que isso basta. E interpretação histórica equivocada. Isso está acontecendo muito. Por exemplo, houve quem afirmasse que nazismo é de esquerda. Outros defendiam a ditadura. Outros achavam que a monarquia deveria voltar porque ela foi boa para o país. A monarquia acabou no século XIX porque ninguém aguentava mais. Era para ter acabado antes. Não acabou por causa que havia os defensores da escravidão. Quando Dom Pedro II tirou a escravidão, ele perdeu o grupo que o apoiava. Em segundo lugar, que é o problema desse debate, é a intolerância. Não se aceita a opinião alheia, não há empatia, não se entende por que o outro pensa dessa forma, por que o outro age dessa forma, e não há respeito pela condição do outro. Muitas vezes não se ataca uma ideia, ataca a pessoa. Se ela é pobre, se ela é negra, se ela é mulher, se ela é indígena, isso basta para desqualificar o oponente. Isso é um absurdo. E onde que temos mais isso? Em algumas redes sociais, principalmente Facebook, Twitter e WhatsApp. E menos Instagram. Não que o Instagram não tenha, mas no Instagram o pessoal usa mais para fazer propaganda, postar coisas pessoais, né? E por que isso acontece? Por que temos esse debate, essa intolerância hoje? Em primeiro lugar, porque a rede social amplia o alcance de ideias descabidas e mentirosas que não teriam espaço nas mídias tradicionais. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Tem algumas ideias que as redes sociais ajudam muito. Por exemplo, quando as redes sociais se unem para fazer o bem. Por exemplo, uma doação de sangue, um protesto válido contra algum governante. Mas tem horas, por exemplo, a vacinação. Tem muita gente que espalha notícias falsas sobre vacinação. E isso é muito ruim. Por que acontece também? Porque é mais fácil escrever ou mandar um áudio e vídeo à distância do que falar pessoalmente. Muitas pessoas não conseguiriam falar pessoalmente o que elas dizem pelas redes sociais.
Por quê? Porque muitas pessoas acham que pela rede ela se torna invisível, ela se torna impune, ela pode falar e nada vai acontecer. Isso não é verdade. Também tem consequências. O que tudo isso revela? O que revela a qualidade desse debate? Primeiro, revela a verdadeira face de muitas pessoas, as ideias que ela defende, as notícias que uma pessoa posta em seu Face, as notícias que ela coloca no WhatsApp dizem muito quem ela é. Outra coisa, mostra que, apesar de tanto tempo, os problemas brasileiros foram mal resolvidos, como o racismo, também o patriarcalismo, que é a predominância do homem sobre a mulher, há muito preconceito contra a mulher hoje em dia, e o militarismo. Ainda há quem ache que o militarismo resolve as coisas, e não é verdade. O período de 64 e 85 foi um fracasso. São coisas que estavam encobertas. Ninguém falava mais disso há uns 30 anos, mas elas continuavam ali, vigentes. E por que continuavam vigentes? Por causa que nós não discutimos isso o suficiente. Não houve educação para as pessoas para ensinar isso para elas. E finalmente houve um pensamento conservador que sempre acobertou essas ideias e que agora achou espaço para vir à tona nesse momento. A grande falha do sistema educacional é outro grave problema. Se as escolas tivessem ensinado história, tivessem ensinado filosofia, se as escolas tivessem ensinado sociologia, se essas ideias não tivessem sido postas de lado, essas matérias, não teríamos tanto fake news, não teríamos tantas releituras equivocadas da história. Muitas coisas sem fundamento científico, ou essas redes também são manipuladas por pessoas que querem beneficiar a si próprias ou a certos grupos sociais. Qual que é a solução para tudo isso? Não tem solução a curto prazo, porque educação é uma coisa que demanda tempo, talvez 15, 20 anos de uma educação que não é essa educação como temos hoje, essa educação formal, professor, sala de aula, lousa. É uma educação que vai além, é uma educação que vai além de gramática, que vai além de aritmética, que vai além da história estudada segundo os grandes heróis. É uma história micro, é uma filosofia que entre no dia a dia, estudar ética, alguma coisa que o Estado de São Paulo está tentando fazer nesse momento. Outra coisa que tem que ser feito também, um patrulhamento das redes sociais. Não tanto pelo governo, mas pelas próprias empresas que são detentoras dessas redes sociais. Isso é censura? Alguns vão dizer que é. Eu acho que não. O fato de você ter o direito de se expressar não te dá o direito de ofender, não te dá o direito de deturpar fatos ocorridos, de criar mentiras para beneficiar pessoas ou certos grupos. Isso tem que ser feito. E se isso não for feito, se essa divisão continuar, eu lhe pergunto, onde vamos parar? E já lhe agradeço a atenção nesse momento. Obrigado.